Rui Costa, um mangualdense pelo coração. Professor, adjunto do diretor do agrupamento de escolas de Mangualde, desempenhou funções como diretor regional adjunto da DREC, Direção Regional de Educação do Centro, e neste momento este professor agricultor é o presidente da direção da COAP, Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde, representativa de um universo de associados de 5.000 agricultores, de quem é a voz. Pela sua importância e crescimento, pela sua dinâmica, visitámos a COAP e ouvimos o seu presidente. A COAP tem hoje um centro comercial agropecuário de referência. Os objetivos estão alcançados ou há ainda algo mais a fazer? Bom, digamos que cerca de 80% dos objetivos estão alcançados neste momento. Estamos a cerca de 4 meses de encerrar o mandato do exercício desta direção. No final deste ano há eleições e, portanto, estamos muito perto de encerrar o mandato. E, como disse, no início de 2011, portanto, quando assumimos a direção da cooperativa, propusemos, nomeadamente, o nosso plano, a nossa proposta assentou em 3 grandes questões. Primeiro, era rentabilizar e modernizar as instalações da cooperativa que existiam e existem, e esse objetivo está concluído, digamos que numa primeira fase, porque entretanto não é um projeto fechado e vão surgindo sempre coisas novas e nós temos que acompanhar os tempos, e até a procura que hoje temos de espaços comerciais para alugar é enorme, e isso leva-nos a repensar, a continuar a investir dessa forma. Portanto, rentabilizar as instalações, modernizar as instalações da COAP era um ponto-chave desta direção. Outro ponto importante era colocar a cooperativa, a COAP, como uma entidade de reconhecimento regional, que fôssemos reconhecidos em termos na nossa região, que fosse dada uma importância à cooperativa, como já teve no passado longínquo, e que faz sentido voltar a ter. E outra grande questão era, de facto, os associados, os cooperantes. Nós trabalhamos, sabemos que temos muitos cooperantes, sabemos que a base de dados dos cooperantes era uma base desatualizada e, portanto, esse é um trabalho exigente, demorado, que não está ainda concluído, porque vamos lançar recentemente o novo cartão de cooperante, vamos substituir os cartões antigos por novos. E quando o fizermos, essa atualização da base de dados será feita, obviamente, colhendo hoje os números de telemóveis, porque praticamente toda a gente tem telemóveis, e-mails, coisa que não existia nesta casa, dada a antiguidade dessa base de dados. Portanto, existia a direção e o telefone fixo, e praticamente isso hoje não funciona. Quer dizer que hoje, com também o avanço tecnológico, há uma interatividade muito maior entre a direção, os seus técnicos e os seus associados. Sim, sem dúvida. Já lançámos o site que não existia, hoje a COAP tem um site, temos uma página no Facebook e, portanto, estamos em permanente comunicação com os nossos associados. E esta questão dos e-mails e dos telemóveis permite-nos também fazer chegar a informação muito mais fácil, muito mais rápida aos associados e muito menos dispendiosa do que seria enviar 5.000 cartas quase todos os meses aos nossos associados. Claro. Como projeta o futuro da COAP no meio em que se integra no meio social mangualdense? Como disse na pergunta anterior, eu julgo que hoje a cooperativa é uma entidade reconhecida em termos regionais, desde os serviços centrais da agricultura até aos parceiros, aos outros players da região, veem hoje a cooperativa como uma cooperativa forte. E esta nova imagem que nós temos da cooperativa traz-nos também novas responsabilidades. E essas responsabilidades vão nesse sentido da pergunta que me coloca. Nós queremos que a cooperativa seja uma entidade que fomente a agricultura, que promova a agricultura na nossa região. A agropecuária, a agricultura e a pecuária são duas áreas que esta cooperativa quer apostar e quer incentivar, dado que
A razão de existirmos é essa, não existe outra razão por estarmos aqui. É para isso. Enquanto existir agricultura, nós vamos existir. Portanto, nós temos essa obrigação, passando pelo aconselhamento agrícola, pela consultadoria, pela investigação, pela inovação, pelo acompanhamento. Esse é um conjunto de serviços que a cooperativa não fazia, mas que hoje tem que fazer, porque as necessidades são outras. Esta dinâmica de Coap contribui de forma significativa também para a criação de novos empregos, que é uma área muito sensível. E se contribui como, de que modo e em que áreas? Sim, sem dúvida. A cooperativa, nestes últimos 2 anos, também face ao crescimento que tivemos, e é assim que vamos crescendo, nós vamos conseguindo, porque temos um enquadramento, um estatuto fiscal que nos favorece relativamente às entidades privadas, né? As cooperativas têm este estatuto fiscal, de alguma forma nos favorece e que nos permite, não temos fins lucrativos, assim dizer, nós não temos fins lucrativos, não visamos o lucro e, portanto, com o crescimento que nós fizemos nesses últimos 2 anos, passando da ordem dos 700 mil euros de faturação para cerca de 2 milhões de euros de faturação ano, obviamente que isso fez com que necessitássemos de mais pessoal a trabalhar para dar resposta às necessidades que vêm também de uma conjuntura e de uma certa afluência, de uma certa simpatia que hoje os jovens veem na agricultura e, portanto, com a possibilidade lançada pelo antigo quadro comunitário de instalação de jovens agricultores, as cooperativas que estiveram atentas e que se prepararam tinham que ter essa visão de saber que quer às cooperativas e entidades privadas, mas ligadas ao ramo, que essas pessoas iam recorrer, os jovens, iam à procura de aconselhamento, de apoio, de orientação. E nós, de facto, soubemos posicionar-nos nesta corrente e julgo que estamos a ter muito bons resultados, face até ao crescimento do volume de faturação que nós temos, e também à criação de emprego que geramos, porque só diretamente a cooperativa tem 8 postos de trabalho novos. Quer dizer, de 11 que tínhamos, agora temos mais 8 novos postos de trabalho. Beneficiamos também das medidas que há de apoio à criação de emprego, obviamente que sim, aproveitamos-las, mas diretamente criamos estes postos de trabalho e sabemos que para a cooperativa continuar a dar a boa resposta que está a dar, são necessárias pessoas. Indiretamente, também ao promovermos, ao fazermos um bom trabalho, ao prestarmos um bom serviço, criamos emprego também, porque cada instalação de jovem agricultor é um novo emprego. É uma nova empresa que nasce ou um novo emprego. E temos cerca de já aproximadamente 60 novos postos de trabalho. Muito bem. Sendo a Coap uma cooperativa agropecuária, poderá, no seu entender, integrar projetos não diretamente ligados a estes setores, como projetos de investigação e desenvolvimento científico? Eu creio que sim, eu creio que falou-me de projetos de investigação e de desenvolvimento estão diretamente associados à questão agrícola e à questão agropecuária, sem dúvida. Isso é uma parte que estamos a trabalhar, que brevemente apresentaremos uma nova proposta, no sentido de criarmos um organismo que possa desenvolver esse trabalho, quer ao nível científico, quer no apoio, quer no empreendedorismo e quer, sobretudo, na formação profissional, que é algo que é fundamental para alavancar os nossos agricultores, os nossos cooperantes, de forma a que eles percebam que hoje, fazer agricultura hoje não é o mesmo que se fazia há 30 anos. Os métodos são diferentes e há que ter formação e há que estar sempre atualizado, de forma a poder saber tirar a maior rentabilidade das suas explorações. Eu voltava agora a essa palavra e esse contexto de formação. Temos conhecimento de uma atividade muito intensa a nível de formação. Que cursos são ministrados nas vossas instalações e a quem se destinam? Destinam-se exclusivamente aos vossos associados ou a um público mais vasto?
destinam-se a um público mais vasto, embora, de alguma forma, todos eles estão diretamente ligados à agricultura ou à agropecuária. E porquê? Porque, como sabe, todos os jovens agricultores têm que ter um conjunto de formação base para poder ter acesso à candidatura. E, portanto, a cooperativa nestes últimos anos desenvolveu vários cursos de jovens agricultores que passam por módulos, que têm que fazer módulos, desde gestão empresarial agrícola, desde a parte técnica da própria plantação que querem fazer, não é? Têm que ter esse tipo de formação. Assim como também na área dos fitofármacos, como sabemos, futuramente vai ser obrigatório ter um cartão para poder comprar os herbicidas, os fungicidas, tem que estar devidamente documentado e para isso tem que fazer formação. E nós temos apostado muito nessas áreas. Muito bem. Sendo a Coap uma referência no universo dos frutos vermelhos, como se prepararam para a consolidação deste desafio? Os Frutos Vermelhos é um projeto recente que iniciámos também quando iniciámos o nosso mandato, mas que não estava nos planos porque na altura ainda não havia, digamos que este interesse tão grande pela produção deste fruto. Mas ele apareceu e, como eu disse atrás, nós estávamos preparados para responder aos objetivos do quadro comunitário, neste caso do PRODER, que tinha como medida a medida de apoio à criação de jovens agricultores. Ora, aí a diversidade é grande, mas o que é que acontece? Houve, de facto, um interesse muito particular pela produção de frutos vermelhos, face à rentabilidade que o produto dá em pequenas áreas de cultivo, em áreas pequenas, falamos de 1 hectare, menos de 1 hectare. E isso faz com que muitos dos jovens possam ter essa possibilidade de se instalar como jovens agricultores, porque não são detentores de grandes áreas, de latifúndios, não existe, portanto, são detentores de pequenas áreas. E o interesse por esse fruto vem nesse seguimento, porque em pequenas áreas consegue ter uma rentabilidade que dá sustentabilidade aos projetos. Nós estamos a falar neste momento num universo de quantas toneladas produzidas aqui na zona? Portanto, nós temos duas realidades. Existe a realidade de Coap, que são aqueles jovens agricultores que assinaram um contrato com a cooperativa e, portanto, estamos a falar de um universo de 75 hectares e uma previsão na ordem das 1000 toneladas de produção daqui a 5 anos. Daqui por 5 anos. Mas existe também ainda outra realidade, que é a realidade daqueles que não têm o contrato assinado com a Coap, que não quiseram ficar integrados e que, portanto, estão um bocadinho assim à deriva, que têm os tais problemas de escoamento e que não sabemos bem como é que vamos encontrar soluções para dar resposta a esses jovens. Mas aqui há uma questão interessante e que sobressai dessa resposta. Esses jovens agricultores, ou não jovens agricultores, que no fundo se auto-marginalizaram da cooperativa, eles só têm prejuízo com isso? Ou têm algum benefício? Não, aquilo que temos assistido atualmente é de facto que eles estão a ter prejuízo porque não conseguem dar resposta de escoamento à produção que começam a ter, porque aquilo, ano por ano, cada vez vai produzindo mais, até entrar no ano cruzeiro, que será o 6º, 7º ano, já com um volume muito grande. Ora, se numa fase inicial já têm estes problemas, daqui por 3, 4 anos, não sei o que é que eles vão fazer ao fruto. A cooperativa conseguiu um contrato é uma porta de escoamento que garante o escoamento de toda a produção durante 15 anos. Durante 15 anos. E isso dá-nos alguma tranquilidade, porque estamos a perceber que os outros players que estão aqui também estão com esse problema, com essa dificuldade. Sim, 15 anos hoje, no tempo tão efêmero, 15 anos é uma dilação temporal muito grande. Mas passávamos à questão seguinte. Assistimos a uma grande implantação de muitos hectares de plantações de frutos vermelhos a nível nacional. Digamos que, se me é permitido, um modismo, uma moda. Exatamente. Este aumento não o preocupa relativamente à venda e ao futuro preço destes frutos? Vamos ver. Quem tem noção
do que é o mercado mundial dos berries, aquilo que nós vamos produzir, mesmo com essa dimensão toda, significa muitíssimo pouco. Não significa nada, no mercado mundial não significa nada. Contudo, seria muito importante que, e nessa matéria as instituições têm feito o seu trabalho, como a cooperativa, como a AGIM, como a Direção Regional da Agricultura, têm feito o seu trabalho no sentido de que possamos chegar a entendimentos, as várias estruturas, de forma a ganharmos escala, de forma a ganharmos dimensão para poder competir num mercado mundial. Estamos a falar que são 3, 4 grandes players mundiais que dominam este mercado. Portanto, não 1000 toneladas não é nada, não significa nada. A entidade com quem nós trabalhamos, que compra toda a nossa produção, chega a vender 80 toneladas dia de fruto, todos os dias do ano. E, portanto, uma das entidades, os players, exatamente, desse vasto universo. Não é? Exatamente. Sendo Mangualde um concelho afetado pelo recuo demográfico, como todos os concelhos do interior de Portugal, e como Portugal em geral, não é? Como é que pensa combater futuramente a escassez dos recursos humanos? A escassez dos recursos humanos passa naturalmente pela criação de emprego. Nós não conseguimos fixar as pessoas nas suas localidades se as pessoas não tiverem emprego, se as pessoas não se sentirem bem. Ora, a questão do emprego é fundamental e esta nova moda agricultura, não é? É de facto uma alternativa e pode ser de facto, um nicho de mercado. Um nicho de mercado que quem quiser e tiver condições, naturalmente que não pode pensar que a agricultura de repente deixou de ser trabalhosa, continua a ser trabalhosa, evidentemente, continua a estar suscetível das condições atmosféricas e climatéricas e etc., não é? Que nós sabemos que dependemos muito disso. Mas é, de facto, uma grande alternativa e uma esperança para que as pessoas possam, de alguma forma, se fixar nos territórios, nestes territórios que vão ficando abandonados. E uma das medidas que até vem neste novo Programa de Desenvolvimento Rural é, de facto, a recuperação de aldeias. Isso vem neste quadro porque temos aldeias que praticamente estão desertificadas, completamente abandonadas, e em consequência os campos também ficam abandonados e deixam de ter interesse em termos agrícolas, passam a não ter potencial agrícola. Obviamente que a cooperativa, enquanto entidade ligada ao setor, tem que passar uma imagem de grande responsabilidade e de competência. E é precisamente quando há pouco me falou na área da investigação, do desenvolvimento, da assessoria, da consultoria, é que nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que sentir da parte da cooperativa um parceiro em quem podem confiar, dando-lhes garantias de que a aposta deles, no negócio que eles querem desenvolver no setor agropecuário, pode ter mais condições de ter viabilidade, porque tem um parceiro que lhes garante isto, que lhes dá essa confiança, que lhes dá essa segurança. E isso é aquele trabalho que nós temos que fazer. Uma cooperativa como mais-valia e com um olhar fora deste domínio geográfico, com um olhar no mundo. No mundo, exatamente. E já agora, nesta sequência, enquanto Presidente de uma cooperativa, como é que vê o cooperativismo no nosso país? E depois decorre daqui outra questão. Até onde é que pode ir o poder político por forma a garantir a sustentabilidade cooperativista? E eu, quando falo aqui no poder político, eu queria frisar muito especificamente o poder político local e o poder político central. Ou seja, a autarquia, como é que vocês funcionam e interagem com a autarquia e como é que interagem com os apoios do poder político central. O cooperativismo no nosso país, voltava ao início, está seguro, tem futuro, tem esteios fortes,
projeta-se para diante? Vamos ver. A base social do cooperativismo é muito heterogénea. É muito heterogénea. Desde a solidariedade social, desde o crédito agrícola, desde o comércio, desde o setor educação, é muito heterogéneo. E isto leva-nos a perguntar o que é que no essencial leva um leque tão diversificado de pessoas a congregar-se em torno de um projeto cooperativo, não é? E a questão central é esta, é a concorrência. A questão central é esta. No setor agrícola, as cooperativas, de alguma forma, devem contrapor aquilo que é o capitalismo. Por uma razão histórica, as cooperativas nascem do setor operário e tal. Hoje não estamos assim tão ligados a essa visão ou a essa ideologia, mas o cooperativismo hoje tem de se contrapor as decisões unilaterais. Vamos ver. Quem é que decide o preço de determinados produtos agrícolas no mercado nacional? Nós sabemos que isto está entregue a 2 ou 3 ou 4 distribuidores, grandes distribuidores. A grande distribuição hoje decide unilateralmente. Ora, as cooperativas têm esse papel essencial. E eu acho que isso a nível nacional não está bem explorado. Deve ser bem explorado. As cooperativas têm que saber criar uma rede que no futuro sirva para que não se tomem decisões unilaterais. A concorrência, o nosso objetivo é que os nossos cooperantes tenham um benefício daquilo que produzem, seja da batata, seja da uva, seja do azeite, seja dos frutos vermelhos. E, portanto, quanto mais informação tivermos, quanto mais cooperadores formos, nós, as cooperativas, umas com as outras, poderemos, de facto, fazer a diferença com que, no futuro, os nossos produtores possam vir a ter mais benefícios por aquilo que produzem e não desistam. Este papel, eu acho que o papel da cooperativa como uma forma de luta contra alguma exploração mais potenciada, não é? Exatamente. Muito bem, mas faltam-nos 2 âmbitos: a cooperativa e o poder local. Qual é a vossa relação, por exemplo, com a autarquia, com o Presidente da Autarquia e com... É muito boa, naturalmente, é muito boa. Nós temos um Presidente de Câmara que tem a sensibilidade e que tem uma atenção especial por este setor, gosta também deste setor e tem feito a nosso pedido, e nós temos solicitado os seus contributos e o seu apoio, nomeadamente neste projeto dos berries, em que o Sr. Presidente deslocou-se connosco a Rijon, a Espanha, para ter uma reunião com a cooperativa de Rijon, que é detentora da empresa Asturian Berries, que nos compra toda a produção. E este facto de nos ter acompanhado e de ter estado connosco deu uma dimensão e uma importância ao assunto que fez com que os nossos parceiros também acreditassem em nós. E é importante que o nosso Presidente de Câmara nos acompanhe, assim como também me acompanhou aos Estados Unidos, na visita que fiz, organizada pela AGIM, onde estivemos a conhecer campos, a conhecer comercializadores, onde estivemos a conhecer um conjunto e uma dimensão de operadores neste projeto que nada tem a ver com a nossa realidade. Isto permite-nos escolher informação e know-how para que aqui possamos fazer também de forma segura e bem feita. E relativamente ao poder central? O poder central, as cooperativas, naturalmente, que organizam-se em confederações, obviamente, e quem nos representa ou é a Confagri ou é a CAP. São as 2 confederações que nos representam perante o poder central. Agora nós estamos... a relação que existe entre a cooperativa e o poder central é o Instituto António Sérgio, que é um instituto, que é o ISCUP, né? Que é um instituto que é um organismo público e que todos os anos temos que reportar as contas ao Instituto António Sérgio.
Uma última questão tem a ver com as perspectivas futuras do crescimento ou decrescimento da Coap. De que forma esse crescimento sustentado se pode tornar uma mais-valia para os associados e para os mangualdenses em geral, e depois a nova perspectiva, a nova ótica, o novo enfoque da agricultura e da pecuária em Portugal terem futuro. No futuro, obviamente que queríamos consolidar a questão dos berries, da M-Berries, que é a secção de frutos vermelhos da cooperativa. Nós estamos numa fase ainda embrionária, estamos na fase da plantação dos campos. Não é? Para o ano já começamos a ter então a primeira colheita, já vamos ter comercialização do fruto e vamos dar aí também um passo em termos de conhecimento e de aprendizagem, em saber como é que se opera, como é que se operacionaliza essa fase da produção dos berries. Outra questão de futuro é a questão que já tínhamos falado, que é absolutamente essencial e fundamental, que é a questão do desenvolvimento, do empreendedorismo, da formação, da inovação. Nós queremos de futuro lançar ou remodelar dentro da cooperativa as infraestruturas que temos, no sentido de criar condições para podermos dar uma melhor resposta aos nossos produtores e aos nossos associados. Questão fundamental também é a formação. Vamos ter que ter muita formação, muitas horas de formação, no sentido de dar a conhecer aos nossos associados e a todos os que têm a intenção de vir para a agricultura e se dedicarem à agricultura, do que hoje se faz de melhor no mundo, como é que se faz e como é que devem fazer, como é que se deve fazer. Esse é também um aspecto de futuro para esta cooperativa. E é também um aspecto de futuro para esta cooperativa conseguir congregar parceiros para desenvolver projetos sociais que possam fomentar o emprego e melhorar as condições de vida dos nossos mangualdenses. Essa é uma questão primordial e fundamental. Para isso, iremos diligenciar várias reuniões com a nossa autarquia, tentar criar um projeto e com outras instituições que também estejam interessadas, nomeadamente juntas de freguesia, outras instituições que possam aparecer, numa área que me parece fundamental, que é a questão agroflorestal. Nós precisamos de ter um projeto e de ter algo para o Concelho de Mangualde que tenha a ver com a agroflorestal. Temos muitas áreas e muitas zonas onde podemos, de facto, criar um projeto de dimensão social e que possa responder a algumas das questões que já me colocou, nomeadamente criação de emprego, desertificação de regiões. Estes projetos são fundamentais, mas por isso é preciso haver mais alguém que nisto, não pode ser só a cooperativa. Dr. Rui Costa, uma grande dinâmica e um futuro auspicioso para a Coap.